De Foz do Iguaçu para a cidade de Cascavel, da Adriana, agora a gente vai conversar com o Vinícius Machado, porque olha essa, um homem foi preso hoje depois que ele arrastou uma mulher pelos cabelos. Vinícius, conta pra gente que história é essa. Vinícius, que inclusive está junto com a Guarda Municipal, a gente fala com a patrulha também Maria da Penha, porque nessa época do ano, infelizmente, a patrulha, os órgãos já ficam mais antenados porque tende a subir o número de violência. É muito triste falar sobre isso ainda, né? Boa noite. Boa noite, Wagner. Boa noite a todos que estão ligados no RIC Notícias. Sim, esse caso foi hoje de manhã no bairro São Cristóvão. A princípio, pessoas entraram em contato com a polícia dizendo que viram uma cena de um homem arrastando uma mulher pelos cabelos e pelos braços. Logo na sequência, a polícia militar decolou com o helicóptero Falcão para poder fazer buscas em área de mata e conseguiram encontrar esse homem com essas características e a mulher saindo de um condomínio. E na sequência foram feitas todas as abordagens. O homem relatou durante o interrogatório que estava levando a mulher à força até a casa de um homem, do qual ele suspeitava que a namorada estava tendo um relacionamento extraconjugal. A mulher confirmou essa coerção e, diante disso, eles foram levados para a delegacia. O homem foi preso, um homem de 28 anos, e com ele também os policiais apreenderam um canivete que ele teria usado durante essas suspeitas de agressões. Diante dessa situação, principalmente agora com a chegada do final do ano, existe uma preocupação ainda mais, principalmente pela Patrulha Maria da Penha, com o aumento do número de ocorrências de violência doméstica. Para falar mais a respeito desse assunto, a gente está agora ao vivo com a Josane Barbosa, que é da Patrulha Maria da Penha aqui de Cascavel. Josane, bem-vinda ao RIC Notícias. Explica para nós, só no ano de 2024 nós tivemos 1.035 ocorrências de violência doméstica e já estamos com um pouco mais de 900 ocorrências somente em 2025. A tendência é se igualar ou aumentar também, é isso? Boa noite. Boa noite, né? Boa noite a todos aí que estão nos assistindo. Infelizmente, casos de violência contra a mulher, violência doméstica envolvendo agressão física, já virou, infelizmente, comum, principalmente nessa época do ano. O que acontece no final de ano? A tendência é aumentar as datas festivas, datas comemorativas, parentes vêm para dentro da residência, a alta ingestão de bebida alcoólica, o consumo de drogas, né? O uso de entorpecentes aí acaba ocasionando aí um dano nesse agressor, que acaba descontando na sua família, seja na sua esposa, na mãe, em prima, sobrinho, porque a violência contra a mulher envolve todo o contexto familiar. E sim, a tendência, infelizmente, esse ano, a gente ou se igualar ao número do ano passado, em relação ao ano passado, ou até mesmo ultrapassar. Finalizamos o mês de novembro com 864 casos de violência doméstica, né? E, infelizmente, nós estamos aí dia 22 ainda e já sim ultrapassamos os 900 casos. Não finalizamos o mês ainda, porém só na data de ontem houve aí por parte da Guarda Municipal, aqui no município de Cascavel, 10 atendimentos envolvendo aí a violência contra a mulher, descumprimento de medida, tudo relacionado ao contexto familiar. Por falar em medida protetiva, são quantas? 3.000 medidas protetivas atualmente, mas não só para mulheres, isso envolve idosos e também mulheres e crianças, né? Até mesmo para casos de violência sexual. Isso mesmo, no momento, a Patrulha Maria da Penha da Guarda Municipal, nós estamos aí em atendimento com 3.000 mulheres. É um número muito elevado, né, em consideração em relação aos anos anteriores. Envolvimento também com crianças, menores de idade, o abuso sexual. Lembrando que agora, no fim de ano, as crianças, como estão de férias, estão na residência, fica aos cuidados, às vezes, de avós, tios, ou até mesmo desconhecido, e de alguma forma essa criança, se os pais não supervisionar, acaba sofrendo abuso sexual. Então, vale ressaltar aos pais que redobre a atenção nessa época, principalmente na época festiva, que os abusos acontecem aí de forma silenciosa, dentro de piscina, em brincadeiras, disfarçada, até mesmo no cuidado de outras pessoas. Então, redobre a atenção nessa época do ano, porque infelizmente nós também temos crianças, seja ela do sexo feminino ou masculino, que sofre muito nessa época do ano. Josane, obrigado pelas suas informações. Reforçando os números de atendimentos de urgência e emergência, principalmente para casos de Maria da Penha e em outros casos, né? No caso da Patrulha Maria da Penha, você pode ligar para o número 153. Também você pode ligar para o 180, que é a Central de Atendimento à Mulher. A Polícia Militar pelo 190 em caso de flagrante, o 181, que é o Disque Denúncia, e também o 197 da Polícia Civil e o 129 da Defensoria Pública. Wagner, alguma dúvida? Gostaria de fazer alguma pergunta para a Josane? Eu gostaria de afirmar, inclusive, parabenizar
parabenizar esse trabalho que é feito por ela e por toda a equipe e lembrar o pessoal de casa, né, Vinícius, esse chamado que a Josane já fez, inclusive, de que todos temos o papel de denunciar. Às vezes, a vítima nem consegue perceber que ela está em uma situação de violência. E é uma violência financeira, uma violência psicológica, depois evolui para uma violência onde a gente tem a violência física e em casos mais graves a gente pode ter um caso de feminicídio. E aí é papel de todos nós, enquanto sociedade, para lutar e combater os números da violência. A gente tem que pensar nas nossas colegas de trabalho, nas nossas familiares, nas nossas vizinhas. Não dá mais para a gente ter números como esses que nós temos, não só em Cascavel, mas estado e também Brasil afora. Obrigado, Josane, obrigado também, Vinícius Machado, aqui conosco, 6h18, e os casos continuam se repetindo, tanto que a gente começou essa participação falando de uma situação que aconteceu hoje, inclusive, onde a mulher foi arrastada pelos cabelos. Pelo amor de Deus.